Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos começando a nossa live. Mais uns 3 minutinhos aí para o pessoal ir entrando. Vocês me ouvem bem? Boa. Domingão, finzinho de domingo, né? Bate aquela preguiça. Mas bora lá que os grandes líderes, os grandes empreendedores usam o fim do domingo para desenvolver a sua rotina da semana e é o momento em que eles fazem isso. Então, bora aproveitar esse fim de tarde aí do domingo com uma tarefa proveitosa, que é falar sobre definição de metas com uma metodologia que eu particularmente gosto muito. Então, para mim é um prazer compartilhar isso com vocês hoje, aqui à noite, nesse finzinho de tarde, de domingo, início de noite. Ainda tá claro, vocês estão vendo aqui no fundo, né? Estou aqui onde eu chamo de Cantinho da Saúde, onde eu gravo também meus conteúdos do YouTube. Então, quem não me segue ainda no YouTube, aproveita lá, que eu tenho bastante coisa também no meu canal, bastante vídeo, conteúdo de gestão, da área assistencial também de saúde, então é uma baita oportunidade ali para quem ainda não me segue, tá bom? Mais 2 minutinhos e a gente já inicia, pessoal. Aí, o pessoal tá entrando, já mandem aí pro pessoal também avisando que tá começando a live. Quanto mais gente, melhor, a gente consegue aqui conversar, tirar dúvidas aí do pessoal, então vai ser um momento para isso mesmo, também para eu contar um pouquinho para vocês sobre a nossa mentoria. Então aguardem, no finzinho a gente vai explicar da nossa mentoria aí, da nossa imersão que está sendo lançada hoje, tá bom? Bom, faltando 20 segundinhos aqui, a gente vai começando. Então, eu tive contato com o método SMART quando eu era gestor hospitalar, e foi numa ocasião em que eu fui questionado sobre como eram feitas as metas comerciais do hospital, né? E um grande gestor hospitalar, um grande diretor hospitalar me fez essa pergunta e eu não sabia, estava no meu primeiro ano ainda como diretor técnico. E ele falou: cara, como é que você vai premiar o seu comercial, como é que você vai bonificar ele com metas se vocês não usam a metodologia SMART? E aí eu fui estudar, fui conhecer um pouquinho mais, né? Porque eu realmente nunca tinha ouvido falar, achei que era um método de construção de projetos, enfim. Depois eu tive um segundo contato aí com o SMART no meu MBA de gestão de qualidade, quando eu estava estudando a parte de indicadores, de gestão. E nas 2 vezes eu percebi que fazia total sentido, porque quando eu fazia algum planejamento de alguma melhoria ou de alguma proposta de mudança, eu era muito abstrato. A mesma coisa quando eu ia criar minhas metas de final de ano para o ano seguinte, né? Eu chegava a pensar em algumas metas, vou melhorar minha performance esportiva, tá, mas quanto que eu vou melhorar? Em que ponto exatamente eu vou melhorar? É quantidade de treino?
volume, é intensidade, é corrida com pace menor, é quantidade de treinos por mês, enfim, eu não conseguia ter uma clareza e uma definição tão clara, tão óbvia para conseguir atingir aquele objetivo e para acompanhá-lo, né? E aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre a metodologia SMART e comecei a entender o porquê que ela é tão importante quando a gente fala de metas e quando a gente fala de indicadores, né? Então hoje a gente vai falar bastante sobre o SMART com esse foco na criação de metas, principalmente porque a gente está aí nos últimos meses, nos últimos dias do ano, todo mundo já começando a pensar nas suas metas de 2025, e a gente vai trazer para vocês a principal metodologia que a gente usa nas nossas imersões, nos nossos treinamentos e na nossa mentoria. E inclusive a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre essa nossa nova imersão aí, focada principalmente em criação de metas para 2025. Bom, então o que é o método SMART, pessoal? O método SMART, ele é uma ferramenta que é usada dentro da gestão de saúde, mas também é usada, como eu falei, na área comercial, também é usada para performance pessoal, também é usada em áreas financeiras, ou seja, ela não é exclusiva da área de gestão, ela não é exclusiva da área financeira, ela não é exclusiva da área de qualidade, ela é uma ferramenta para metrificar metas e para criar uma padronização de metas para indicadores. Então, o que é um indicador? O indicador é tudo aquilo que a gente mede. E tudo aquilo que a gente mede, a gente tem que ter clareza do que a gente está medindo e tem que ter métricas, tem que ter números, tem que ter um ranqueamento de prioridades dessa aferição, tá? Então, o SMART basicamente é essa ferramenta que vai ajudar a gente a ter mais clareza, vai ajudar a gente a entender como alcançar aquela meta e vai ajudar a gente a definir como mensurar, como medir aquela meta, tá bom? Então, ele é um guia para a gente fazer isso de uma forma mais assertiva, para não ficar de uma forma abstrata, para não ficar um papo de comadre, né? Ah, eu quero melhorar minha saúde ano que vem. Beleza, todo mundo quer, mas o que exatamente você quer melhorar na sua saúde? Ah, eu quero melhorar, eu quero mudar de emprego ano que vem, tá? Mas quando? O que você quer fazer? Você quer ser promovido? Você quer ir para outra empresa? Você quer empreender? Você quer ganhar mais? Você quer ganhar menos? Você quer ter menos horas de trabalho? Enfim, tem que ser claro, tem que ser específico para aquilo que a gente vai objetivar como meta de mudança, tá? Então, por isso, ela cabe muito bem quando a gente está falando de meta de ano novo, né? Que é justamente o tema da nossa imersão e o que a gente quer ajudar vocês a fazerem. Bom, o SMART é um acrônimo, tá? Então, são palavras aí que são resumidas nessa única palavra, com as iniciais delas. As iniciais são em inglês, mas a gente traduziu o SMART para o português, né? Então, para falar um pouquinho mais para vocês, essas 5 palavras que compõem o acrônimo SMART. A primeira palavra, em inglês, specific, que é específico, né? Justamente para a gente entender que quando a gente cria uma meta, a gente tem que entender a direção dela, ou seja, se a gente quer aumentar, se a gente quer diminuir, se a gente quer reduzir, se a gente quer ampliar. Então, esse direcionamento, né, de sentido dessa nossa meta, se é ascendente, descendente, crescente, decrescente, ele é muito importante, é a base do que a gente vai fazer, né? A gente tem que ter uma clareza daquilo que a gente quer alcançar. Então, quando a gente está falando de uma meta, a gente tem que entender em que escopo ela está incluída, né? Então, muitas vezes a gente está falando de planejamento do ano novo, né? De uma sequência de planejamento do ano que vem, e a gente precisa definir se aquela meta que a gente está tratando, ela está incluída numa perspectiva mais financeira, numa perspectiva mais de ensino, de conhecimento, numa perspectiva de saúde. Isso tudo é o ambiente em que essa meta
está incluída, para que a gente possa também conseguir encaixar melhor em que área que a gente vai trabalhar ela e o que a gente precisa aprimorar para atingir essa meta. E por último, dentro do específico ainda, ela precisa ter um foco. Então não adianta só eu falar de financeiro se eu não falar exatamente o que eu quero. Dentro da área financeira minha pessoal, eu posso estar falando em aumentar minha receita, eu posso estar falando em reduzir meu custo, eu posso estar falando em começar a empreender e ter uma segunda fonte de renda, eu posso estar falando de ter um segundo vínculo trabalhista. Então tudo isso pode ser muito amplo, né? E quando a gente vai criar essa meta, a gente precisa ir direitinho no foco, na atenção que a gente quer dar para que a gente consiga ter resultados melhores. Se a gente fica muito amplo, se a gente fica muito abstrato, né? E com um foco menor, né? Então com um olhar muito distante, a gente perde a chance de conseguir atingir essa meta, porque a gente se perde na grandeza daquilo que a gente está definindo como proposta. Tudo bem até aqui? Então, primeira letra, o S aí, é de specific, do inglês specific, no português específico, tá? A segunda vai ser a letra M de measurable, ou mensurável, tá? Essa aqui talvez, todas são muito importantes, né? Mas eu considero que o mensurável, ter uma métrica, ter um número para a gente poder acompanhar a nossa meta é algo fundamental, né? Essa, sem dúvida, é impossível de a gente conseguir definir uma meta sem ter um número, né? E aqui a gente vai ter um acompanhamento de progresso daquilo que a gente quer atingir. Esse progresso pode ser crescimento, diminuição em percentual, ou em número absoluto, ou em multiplicação, né? 3 vezes, 4 vezes, 2 vezes, divisão, enfim. A gente tem que ter essa comparação de crescimento ou de redução daquele número que a gente vai medir. Então a gente tem que quantificar aquilo. Então se a gente está falando em perspectiva financeira, em reais, né? Em milhares de reais, em milhões de reais, a gente pode estar falando dentro da perspectiva de saúde, por exemplo, num valor de exame laboratorial, então um triglicérides, né? A concentração de triglicérides que é de miligrama por decilitro ali, você vai acompanhar se esse paciente está subindo, descendo, né? Se a meta dele é 150 miligramas por decilitro ali. Então, definir essa meta e acompanhar se ela está no sentido ascendente e descendente. E a evidência disso é justamente ter o lugar onde a gente vai medir, né? Então, a gente precisa ter o exame laboratorial, no caso da perspectiva de saúde, a gente precisa ter o saldo bancário ali para acompanhar, ou um holerite, ou um balanço patrimonial da empresa, um DRE da empresa, o que a pessoa tiver ali para evidenciar que realmente ela tem esses números reais e que não é algo da cabeça dela, né? Então, ter a evidência, ter algum registro desses números também é muito importante para a gente não ficar só no achismo, né? Então, tudo que a gente não mede, a gente não consegue fazer gestão. E para cá isso vale muito também, pessoal. Bom, a terceira letra aí, que é a letra A, é de achievable, ou seja, de algo que seja atingível, tá? Ou alcançável. Então, o que significa ser alcançável? Significa não ser uma meta sonhadora, né? Não adianta nada a gente querer ir para a Lua em 2025 se a gente não tiver alguns bilhões de dólares aí na conta. Provavelmente vai ser difícil a gente atingir essa nossa meta em 2025, né? Então, precisa ter um realismo e precisa ter uma possibilidade de se atingir, mas também não pode ser algo extremamente fácil, tem que ser desafiador. Então a meta, ela tem que ser alcançável, mas ela tem que ser desafiadora, não pode ser aquilo que eu tenho certeza que eu vou conseguir já no primeiro mês do ano, tá? Você até pode ter uma meta para o primeiro mês do ano, mas não pode ser a coisa mais fácil de se atingir. Então você precisa dosar um pouco essa questão de atingimento da meta em relação à facilidade de se atingi-la e ter um desafio. Então enxergar algo que você realmente possa ficar buscando com um pouco mais de dificuldade, ter que elaborar um plano e acompanhar isso mais de perto, ou até mesmo se esforçar mais para conseguir atingir.
você precisa ter certeza de que você vai ter os recursos, tanto pessoais, físicos, de saúde, quanto recursos financeiros para atingir essa meta, né? E a confiança necessária para atingi-la. Então, é muito melhor você focar em metas que você tem já os atributos para conseguir fazer. Então, coisas que você já está fazendo normalmente, né? Então, por exemplo, eu estou correndo, né? Praticando corrida. Colocar uma meta de um triatlon para mim é algo que está dentro de um escopo, porque eu já faço a corrida, eu sei nadar, sei andar de bicicleta. Então, é difícil? É uma meta desafiadora? Fazer um Ironman, entrar numa proposta de uma corrida, de uma prova de triatlon é uma proposta desafiadora, mas está dentro de um escopo realista, de recursos que eu tenho e de algo que eu tenho confiança de me inserir, né? Então, a gente tem que olhar para isso, para coisas que a gente tem confiança de realizar. Não adianta nada a gente buscar uma meta de algo que a gente não tem confiança de realizar. Então, por exemplo, se você não é médico, você colocar uma meta para o ano seguinte de fazer uma cirurgia é algo inviável, tanto do ponto de vista de realismo quanto de confiança, né? Você não vai ter as habilidades, os atributos para fazer isso em um ano, né? A quarta letra, vai ser o R de relevante, pessoal. Então, o relevante é algo que realmente importa pra gente. A gente pode colocar 20, 30, 40 metas para o ano de 2025. Mas não vale a pena a gente ter uma quantidade de metas tão grandes porque a gente perde o foco. Então tem que ser metas que a gente entende que estejam alinhadas com o nosso propósito de vida, que estejam alinhadas com o nosso planejamento mesmo estratégico pessoal para o ano seguinte, né? Que sejam metas que vão trazer motivação para a nossa vida, né? E que a gente entenda que vão contribuir e não só fazer a gente se perder. Porque se a gente tem 30, 40 metas e a gente tenta buscar todas elas, a gente não vai fazer nenhuma delas muito bem e a gente vai se desmotivar. Então, tendo algo mais conciso, uma quantidade de metas menores, talvez você consiga ter um foco maior para atingi-las. E no ano seguinte você pode aumentar um pouco, mas você não necessariamente precisa ter muitas metas, tá? Tem pessoas que preferem ter uma quantidade menor de metas, 3, 4, 5 metas no ano inteiro. E tá tudo bem. E é uma opção boa, porque na verdade você vai colocar seu foco todo nessas metas menores, em menor quantidade, mas com mais assertividade. Então é muito mais proveitoso e assertivo ter uma quantidade de metas menores. E a gente precisa entender também a prioridade delas, né? Será que nesse ano é o meu foco fazer um triatlon, por exemplo? 2025 eu poderia colocar isso como uma meta? Poderia, mas será que é uma prioridade para esse ano? Será que vai encaixar como algo que vai me motivar? Ou será que aquilo só vai me desgastar mais, vai me fazer perder mais tempo porque exige um treino maior e eu não estou nesse momento de quantidade de tempo para treino, eu estou focando mais na minha empresa? Enfim, estou dando exemplos aqui de como a gente deve pensar quando a gente vai olhar para relevância daquela meta. E por último, pessoal, então a gente já falou de specific, né, o específico, measurable, que é o mensurável, achievable, o alcançável, o atingível, o relevant, que é o relevante, e por último o T, que é de time-based, ou temporal, né? Eu também gosto muito do temporal porque ele ajuda a gente a entender prioridade e ajuda a gente a acompanhar isso tempo a tempo. Então, uma meta que não tem prazo, a gente pode deixar ela aberta por 3, 4, 5 anos. E às vezes a gente perde o sentido também de colocar para esse ano seguinte, né? Se eu sei que eu não vou começar ano que vem a minha proposta de treinar para triatlon, por que eu vou colocar para 2025? Por que eu não ponho essa meta para 2026, né? Então, eu preciso chegar a uma conclusão de em que momento eu vou iniciar essa proposta de meta e até quando eu tenho para concluir essa meta, né? A gente pode criar até divisões de micrometas que a gente fala. Então, às vezes, eu quero atingir uma meta maior, então eu vou dividir ela em pequenas metas. Então, vamos voltar, por exemplo, aí do triatlon, tá? Eu quero fazer um triatlon, quero fazer uma prova aí de Ironman no final de 2025. Então, eu vou começar a dividir aí em micrometas até
abril de 2025 eu vou ter que correr pelo menos 60 quilômetros por mês aí para chegar a essa meta. Eu vou ter que pedalar pelo menos 500 quilômetros por mês, eu vou ter que nadar pelo menos 50 quilômetros por mês, e aí eu vou fazendo isso até abril. Depois de abril, eu talvez tenha que ampliar, porque eu ainda estou numa quantidade de volume de treino ainda não tão grande. Então eu vou precisar ampliar isso para gerar uma meta mais próxima da meta final, que é fazer o meu triatlon, né? Então eu posso dividir em micrometas que vão ser mais facilmente atingíveis naquele período menor para chegar numa meta final maior, né? A gente precisa ter o tempo como o motivador para a gente acompanhar o tempo inteiro e priorizar. E ter urgência naquilo que a gente tem para fazer. Então, aquelas metas que estão para o primeiro mês do ano, a gente tem que acompanhar elas mais de perto, porque elas têm menos tempo para a gente concluí-las, né? A gente tem que prestar conta para nós mesmos, né? O que a accountability significa, prestação de contas. Então, quando a gente está acompanhando as nossas metas, a gente tem que olhar lá, fiz, não fiz, o que está faltando, quantos por cento eu já fiz, quantos por cento ainda falta, o que está acontecendo que não está me permitindo chegar nessa meta, né? E aí isso é uma forma da gente se policiar. Se a gente tem um mentor, mandar para esse mentor o que a gente já fez, quantos por cento a gente já fez, o que está faltando, o que está impedindo, o que está dificultando, para destravar esse processo de aquisição, de conquista dessa meta tão importante para a gente. Então a gente falou aí das 5 letras que compõem a palavra SMART, que são específico, mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de temporal, time-based, né? Então a gente falou aí das 5 letras que compõem esse acrônimo do SMART. E o que significa, então, alguns exemplos, né? Eu já dei aqui o do triatlon, mas alguns exemplos de meta SMART para a gente pensar dentro do nosso planejamento de ano, né? Então a gente pode pensar na questão de perda de peso. Quero perder 5 quilos em 3 meses, praticando exercício 3 vezes por semana e seguindo o plano alimentar. Então a gente vai definir esse plano alimentar e vai acompanhar essa perda de peso aí, pode até criar outras metas intermediárias, né? E até metas complementares aí que possam ajudar, como por exemplo fazer uma bioimpedância, acompanhar quanto que também teve de ganho de massa magra, acompanhar indicadores de saúde como triglicérides, LDL, glicemia de jejum, outros parâmetros que podem ajudar a gente a entender como essa perda de peso está acontecendo. Quero aprender um idioma, então eu vou definir que eu quero atingir o nível B1 de inglês em 6 meses, dedicando 1 hora por dia de estudo. Olha como é claro, né? Como a gente consegue enxergar o passo a passo dessa meta. É diferente de eu falar, quero aprender um novo idioma em 2025. Tá, mas você quer aprender até que nível? Você quer fazer aula? Você quer pensar em fazer um curso à distância? Você quer estudar por conta própria? Então, tudo isso é muito vago. Quando a gente olha essa definição, né? Quero atingir o nível B1 de inglês em 6 meses, dedicando 1 hora por dia de estudo. Então, olha como a gente está mostrando o passo a passo que a gente vai ter para atingir essa meta. Vamos para a parte comercial, de vendas. Aí você é um profissional que trabalha com vendas, ou você é um empreendedor e você quer aumentar suas vendas, quer aumentar seu faturamento. Então, o meu objetivo é aumentar as vendas em 10% no próximo trimestre, lançando uma nova campanha de marketing. Então, eu quero crescer minhas vendas em 10% no próximo trimestre. Então, estou definindo o que, estou sendo claro, específico, né? Eu estou colocando uma mensuração de 10%. É algo atingível, né? Eu já pesquisei, já vi que é possível, é relevante porque vai me aumentar faturamento e tem um tempo no trimestre. Então eu estou usando a SMART aqui para definição de melhoria de uma meta comercial de uma empresa, né? Então vocês veem que ela é aplicável em diversas coisas, né? Não só no planejamento de indicadores e no planejamento do ano, mas também na parte comercial, né? Então quando a gente vai usar o SMART, a gente vai primeiro definir o indicador, definir o que a gente quer mudar, melhorar, né? E onde a gente quer chegar.
A gente vai avaliar se esse indicador está dentro dos preceitos SMART, né? Se ele é específico, se ele é mensurável, se ele é atingível, se ele é relevante e se ele tem um tempo para eu chegar. E aí eu vou ajustar o foco. Então eu quero definir algo de mudança numa perspectiva financeira. Eu vou olhar se é um crescimento de receita, se é a diminuição do meu custo, se é um novo empreendimento, se é uma promoção, se é uma mudança de emprego, né? Então tudo isso tem que ser avaliado. E eu vou acompanhar esse follow-up, esse acompanhamento, esse accountability que eu falei, que é essa prestação de contas para nós mesmos ou para os nossos mentores, é importantíssimo. E é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Então, a imersão que a gente vai lançar é um aprofundamento de 3 horas que vocês vão conhecer, em que vocês vão desenvolver todas essas metas, mas vocês vão ser os responsáveis por acompanhá-las. A gente tem também a possibilidade de vocês entrarem na mentoria, em que vocês vão fazer o desenvolvimento das metas e vão fazer o acompanhamento de como chegar nessas metas com todos os cursos, todos os acompanhamentos dos mentores, mês a mês até o 7º mês. Então vocês têm essas 2 possibilidades aqui e a gente vai apresentar uma delas hoje, que é o principal foco aí do nosso encontro hoje à noite, que é a nossa imersão da semana que vem, tá bom? Então, basicamente, quando a gente está falando do SMART, a gente tem que olhar para todos esses pontos e, com certeza, quando a gente criar uma meta SMART, a gente vai ter muitos benefícios, a gente vai ter mais foco, a gente vai se motivar mais, porque a gente tem mais clareza e a gente olhando para os resultados que a gente tem, a gente vai atingir melhores resultados e ser mais bem sucedido, sem dúvida alguma. Pessoal, por que a gente está aqui hoje à noite? Então, além de falar de metas SMART, eu quero apresentar para vocês também um pouquinho do que é a Consultri, com os nossos programas de consultoria, mentoria e imersões. Uma empresa que trabalha com foco em consultorias e mentorias, né? Então, o ensino é um foco nosso para trabalhar tanto gestores na área da saúde, quanto melhoria de performance pessoal de pessoas, né? A gente não quer só formar gestores, a gente quer formar também pacientes como autogestores do seu cuidado. Afinal, o cuidado, a assistência é um ato de consultoria. Nós médicos, quando a gente está atendendo o paciente, a gente está sendo consultor de saúde desse paciente, né? A gente está dando dicas para eles, mostrando o melhor caminho, porque a definição do caminho cabe ao paciente, não a nós. A gente dá o caminho, a gente orienta, mas o paciente que faz a conclusão disso. Então, dentro da consultoria, a gente preza muito por esse tipo de assistência humanizada, com um olhar de consultoria, não só pensando no paciente, mas pensando também em gestores, em formar melhores gestores de saúde, para que eles possam ajudar indiretamente os pacientes. Então é isso que é a nossa missão, é justamente levar para pessoas uma melhor assistência à saúde, seja direta ou indiretamente. E também formar aí pessoas que possam ser pessoas. Dentro das consultorias, a gente trabalha muito à frente de ajudar médicos, de ajudar clínicas, de ajudar hospitais. E dentro da mentoria, a gente trabalha mais a capacitação de pessoas, de uma forma mais próxima, com aprendizado, com ensinamentos de pessoas que têm experiência naquela determinada área, que têm track record, ou seja, que já viveram aquilo por muitos anos, pelo menos 10 anos. Os nossos mentores aqui têm mais de 10 anos de experiência na área assistencial, na área de gestão, na área educacional, para poder trazer para vocês essa experiência, essa bagagem, para que vocês possam crescer pessoal, profissionalmente e no âmbito de realizações aí, em geral, né? Então, hoje a Consultri é um tripé de assistência diferenciada com os nossos cuidados assistenciais médicos, né? Não só meus, mas de colegas dentro da consultoria, gestão em saúde com a nossa frente de consultorias e o foco em pessoas, em capacitar pessoas, em possibilitar que pessoas sejam autogestoras da sua própria saúde e também possam ser gestoras de pacientes, tá bom? A gente tem hoje como missão, visão e valores é gerir direto ou indiretamente a saúde das pessoas, com foco
de cuidado integral, com eficiência e retornos mensuráveis. Então a gente usa muito o SMART na nossa prática e a gente quer ser um ecossistema de gestão. Hoje a gente já trabalha com clínicas, com hospitais, com pessoas, pacientes e médicos, e a gente quer crescer isso cada vez mais para atingir um ecossistema de gestão de saúde. Bom, dentro da nossa prática, os nossos clientes são principalmente médicos, mas hoje a ampliação aí das mentorias vem trazendo um foco em pessoas também. A gente tem hoje os médicos com uma grande dificuldade na sua atuação de gestão, e é isso que a gente quer levar para eles, uma melhoria, né? Principalmente aqueles médicos que atuam em consultórios menores, né? Mas o que a gente tem visto são resultados muito positivos hoje, com o crescimento dos nossos clientes, tanto na área assistencial, mas também clientes que buscam a gente para melhorar seu marketing pessoal, sua forma de trabalhar, terem uma característica de empreenderem, né, e terem ideias e até mesmo uma mentoria para criarem novos negócios. Tudo isso a gente tem desenvolvido dentro das nossas mentorias, principalmente para pessoas, tá? Então hoje a Consultri trabalha muito essa frente de consultoria, trabalha muito a frente de gestão de serviços e vem crescendo cada vez mais na área de mentorias de ensinamento de pessoas, não apenas gestores de saúde, mas também pessoas normais como todos nós, né? E dentro de pessoas a gente sabe que para a gente ter resultados a gente precisa ser mais eficiente, a gente precisa se acompanhar, a gente precisa se medir e, portanto, ter metas, ter indicadores e ter o uso da ferramenta SMART no nosso dia a dia. Falar um pouco de mim aqui. Então, eu sou médico há 12 anos, indo para 13, formado na Unicamp, sou especialista em clínica médica, em terapia intensiva, também em gestão em saúde e gestão de qualidade e segurança do paciente. Fui diretor técnico hospitalar por 5 anos, tenho uma experiência muito grande na área de indicadores, na área de qualidade assistencial. Também sou consultor, né, há quase 2 anos aí dentro da Consultri, além de CEO, de fundador da empresa, trabalho dentro das consultorias e mentor de pessoas e de médicos. Hoje o nosso foco é muito grande nessa mentoria de pessoas, então a gente já tem uma primeira turma aí em andamento e a gente quer trazer também mais pessoas para essa nossa mentoria de pessoas, uma mentoria assistencial em que vocês vão ter mentores médicos, enfermeiros, nutricionistas, profissionais da área de educação física e de gastronomia, cuidando da sua performance pessoal, profissional e de saúde por 7 meses, ombro a ombro, como a gente costuma dizer, tá bom? Mas eu vou mostrar também para vocês alguns dos nossos mentores. O Enzo, que é professor de educação física e chefe de cozinha, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Escola Paulista de Medicina, treinador de CrossFit level 1 há 10 anos e com 27 anos de experiência no mercado fitness. Ele é um dos mentores das nossas mentorias e estará lá com a gente semana que vem na nossa imersão, que vai ser um sucesso. 3 horas de imersão em que vocês vão aprender a criar as metas de 2025. A Jaque, que é a nossa enfermeira consultora, especialista aí na área de gestão hospitalar, de coordenação de agendamento cirúrgico, e é uma das principais consultoras da Consultri junto às clínicas e também mentora das nossas mentorias, e vai abordar com vocês lá a temática de inteligência emocional e de gestão de tempo dentro da sua autogestão pessoal e do seu planejamento de 2025. E a Evelyn, que também é uma das nossas mentoras, nutricionista, pós-graduada, também gestora hospitalar e com uma grande experiência aí na área de nutrição clínica, com foco aí no olhar de emagrecimento, no olhar de melhoria de alimentação saudável. Então ela também vai estar lá com a gente na semana que vem para vocês aprenderem a criar metas nutricionais para a vida de vocês. Bom, eu não preciso vender os nossos serviços, afinal a gente tem avaliações 5 estrelas em todos os perfis, aí, tanto os meus perfis médicos quanto os perfis da Consultri, 100% de avaliações 5 estrelas, então nossos clientes sabem muito bem o que eles contratam e eles falam por nós, né?
a satisfação do nosso cliente, paciente, ela fala muito por nós, e a gente também tem tido ótimos resultados nas clínicas que a gente tem feito as consultorias, também com notas muito próximas de 5 no Google, e também dentro das pesquisas de satisfação por NPS, aí, um NPS de 100% em uma das clínicas que a gente trabalha há mais de 5 meses. Tá? A gente também ajuda muito os colaboradores dessas clínicas, então a gente tem um foco muito grande em pessoas, né? E aqui as pessoas dos nossos clientes também mostram uma melhoria de clima organizacional com o nosso apoio, com a nossa ajuda da consultoria. E por último, o que a gente tem trazido para eles, que talvez seja o mais interessante quando a gente está falando de gestão, que é melhora de faturamento. A gente tem começado as nossas mentorias aqui com esse olhar também de melhoria de performance pessoal. Afinal, a gente não precisa necessariamente, sendo um CLT ou uma pessoa contratada por um regime PJ, só pensar em receber aquilo que a gente tem programado na nossa vida, né? A gente pode intraempreender, né? Então, quando a gente está contratado CLT ou PJ, a gente tem que pensar no que a gente pode desenvolver de novos empreendimentos dentro daquela empresa que possam melhorar o faturamento da empresa e melhorar a nossa vida, consequentemente, né? Então, o intraempreendedorismo, ele não precisa que você saia da empresa e abra um negócio. Você pode gerar pequenos novos negócios, pequenas ideias dentro da sua empresa, saindo um pouco daquele foco que você está e do escopo para qual você está desenhado, e trazendo ideias inovadoras. Então, esse é um foco muito grande que a gente tem trazido para os nossos mentorados, além daqueles que gostam e querem empreender, que a gente também vai ensinar a fazer isso de uma forma muito próxima, aí, com experiência que eu posso trazer como empreendedor, como fundador de uma empresa. Então, eu venho aqui hoje com muito orgulho lançar a nossa imersão Planejamento de Metas 2025, que é uma imersão de 3 horas, que vai ser online, que vai acontecer no próximo sábado, das 10 horas da manhã a 1 hora da tarde. São 3 horas de imersão, tá? Então, sábado, dia 14 de dezembro, ainda dá tempo de você planejar o seu ano de 2025, então ainda tem meio mês aí para vocês planejarem, e a gente vai estar junto com vocês criando essas metas. A gente vai ter 4 aulas em que vocês vão entender melhor na prática como criar a metodologia SMART para criar as metas de vocês. A gente vai mostrar aplicativos que vocês podem usar para gerar essas metas e para acompanhá-las de uma forma fácil, mês a mês, semana a semana. A gente vai ter um acompanhamento posterior por 3 meses dessas metas que vocês vão criar, e a gente vai acompanhar pelo menos uma vez por mês, vai conversar com vocês, vai ter uma interação para saber se as metas estão sendo atingidas. E, além disso, vocês vão ter contato com todos esses gestores, aí, esses mentores sensacionais que eu acabei de citar. Tá? Então vai ser uma imersão de 3 horas, que vocês vão poder falar ali com câmera aberta, no Google Meeting. Vocês vão poder interagir com os mentores, tirar dúvidas, usar as ferramentas. A gente vai ensinar como usar o ChatGPT, prompts para vocês criarem o planejamento de metas para o ano que vem, e os melhores aplicativos para vocês fazerem isso, tá? E essa mentoria, e essa imersão, pessoal, ela é um dos blocos da nossa mentoria de 7 meses. Se a gente for pensar nessa mentoria de 7 meses, esse primeiro bloco, ele estava custando R$ 999. E vocês vão pagar, se vocês comprarem essa imersão nesse primeiro lote, que vai só até terça-feira agora, R$ 299, galera. É muito barato, né? É muito barato para uma imersão que vocês vão conseguir criar o planejamento de metas. Afinal, aposto que ninguém aqui fez as metas de 2025, né? A gente tem um grupo lá do WhatsApp, a comunidade, que, aliás, eu vou pedir até para a Jaque colocar aqui no nosso chat o link da comunidade do WhatsApp para vocês entrarem. A comunidade é totalmente aberta, vocês vão poder interagir com a gente, vão poder saber sobre conteúdos que a gente lança ali primeiro, novos serviços, vão poder ter descontos, e até mesmo os health bags ali vocês vão poder ganhar dentro do nosso chat ali, do nosso WhatsApp, e ter contato com a gente, com os mentores. Então vocês podem entrar, já colocou o link aqui do WhatsApp. E, pessoal, para quem tiver acesso até terça-feira a essa imersão,
vai ter o plano promocional aí de R$ 299. É muito barato. É uma vez só, né? Dá para dividir em até 3 vezes. Então é um pagamento único, não é recorrente. Se você acha que você consegue criar essas metas com a gente e se policiar para desenvolvê-las e atingi-las ao longo do ano de 2025, a imersão é ideal para você, tá bom? Agora, se você é aquela pessoa que quer ir mais a fundo, que quer ter a nossa ajuda para acompanhar essas metas, para ter um real desempenho em 2025, com os mentores, mês a mês, com aula, 2 vezes por semana, com entregáveis mensais aí, que vocês vão poder ter acompanhamento de dados de gestão da sua própria saúde, vão tirar dúvidas, vão ter tirar dúvidas 1 vez por semana, 2 lives por mês com os nossos mentores sobre vários temas da saúde. A gente já falou no outro webinar, mas e tem post aqui no meu Instagram falando da nossa mentoria. Aí o mais recomendado é a mentoria Jornada do Paciente. Essa mentoria ainda está no valor promocional, já está indo para a 2ª turma, mas ainda está no valor promocional de R$ 7.559. Então, se você acha que só criar as metas não vai ser suficiente, você pode entrar na nossa mentoria, e se você fizer a imersão e mudar de ideia, a gente também consegue fazer esse mesmo valor para vocês e consegue ainda dar uma condição especial. Para quem fizer a imersão e depois contratar a jornada, a gente consegue uma condição especial que eu só vou falar lá no grupo de WhatsApp para vocês. Então, pessoal, R$ 299 numa imersão é muito barato, né? O que vocês compram aí com R$ 299, pessoal? A mulherada não consegue comprar nem um corte de cabelo, nem um design de sobrancelha, e provavelmente, se for num restaurante e tomar um vinho, vai gastar mais de R$ 299 e não vai ter os benefícios que vocês vão ter com a nossa imersão aqui da semana que vem. Já que coloca o link também para eles conseguirem entrar aí na nossa imersão. Para quem não conseguiu acessar o QR Code, eu vou deixar aqui no chat também o link para vocês conseguirem pegar a entrada ali da nossa imersão. Então, para você fazer o cadastro, para você fazer a inscrição na nossa imersão, você precisa entrar nesse link que a Jaque acabou de colocar, ou acessar o QR Code, que eu vou deixar aqui no fim da live também. E ali você vai ganhar o link do Google Meeting, que vai ser a plataforma que a gente vai usar no sábado. Então, no sábado, das 10 às 13 horas, essa imersão vai ser online, não é gravada. Vocês vão estar ali com todos os mentores, tirando dúvidas, câmera aberta, olho no olho, a gente conversando com vocês, construindo junto com vocês em aplicativos, com inteligência artificial, com o uso do ChatGPT. Vocês vão aprender a criar essas metas de 2025 para fazerem vocês pessoas de sucesso nesse ano que está chegando aí e tem pouquinhos dias para acontecer. Então, R$ 299 eu nem preciso falar que é barato demais, né? E vocês não vão comprar a experiência que os nossos mentores têm com uma mentoria de qualquer outro tipo. Vocês não vão conseguir com R$ 299 com qualquer outro produto ter resultados financeiros como a gente propõe para vocês, o networking, as tecnologias que a gente vai ensinar. Então é muito barato para o valor que a gente está mostrando para vocês, e como eu disse, é algo realmente desenhado para vocês, é algo que vai ser muito individualizado, feito realmente com carinho para vocês poderem aproveitar. E o Healthback? Bom, o Healthback já está rolando lá no grupo. Para quem está lá dentro sabe que tem várias condições já para vocês irem ganhando os Healthbacks, né? Se vocês entrarem na imersão, vocês também ganham Healthbacks, tá? Se você já é nosso cliente das mentorias, consultorias, você pode ter o acúmulo dos Healthbacks para conseguir entrar nos nossos masterminds, para você conseguir consulta médica também com diferenciais e, sem dúvida nenhuma, fazer um baita investimento na sua carreira, na sua performance pessoal ao longo desses próximos meses, tá, pessoal? Nós queremos vocês junto com a gente para crescer em 2025. A gente tem um grupo muito seleto. Eu quero novamente reforçar
esse convite para vocês entrarem lá no nosso WhatsApp, onde a gente compartilha bastante tema de gestão em saúde e também de autogestão do cuidado. Então ali vocês vão estar com um grupo seleto e também vão acompanhar de perto tudo que a gente tiver de novidade dentro da Consultri. E aqui os 2 QR Codes para vocês acessarem e comprarem as nossas mentorias e imersão. Se vocês não conseguirem usar aqui o QR Code, a Jaque colocou o link da imersão e também vai colocar para a gente aqui o link da nossa mentoria Jornada do Paciente, que é aquela mentoria de 7 meses, em que vocês vão ter uma pessoa acompanhando vocês, live 2 vezes por mês, o chat de tirar dúvidas, os entregáveis, vão ganhar os halfbacks e no fim vão ter uma interação presencial com todos os gestores, com todas as pessoas do grupo, vão fazer um baita networking e poderem escalar para o nosso mastermind também. É muita coisa, né, gente? Sem dúvida, é um produto que não existe no mercado, mentoria assim assistencial, né, que olha para a pessoa como um paciente para melhorar estilo de vida, para melhorar performance pessoal, performance de saúde, ainda com benefícios atrelados a resultados, que são esses self-backs. Não existe nada igual, tá? Essa imersão no sábado é altamente recomendável para você que ainda está em dúvida se quer investir totalmente numa mentoria de um prazo maior ou se quer entender um pouco mais sobre planejamento de 2025. Esse é o produto ideal, tá? Tá num preço excelente, você vai conseguir contratar ele até terça-feira nesse valor, depois a gente já tem a virada de lote. Então aproveitem, não percam essa oportunidade aí, porque ela acaba terça-feira e a gente espera todos vocês lá na nossa imersão. A gente vai estar lá, eu vou dar uma aula para vocês falando sobre planejamento de 2025, vou mostrar os aplicativos que a gente usa, como eu faço o meu planejamento pessoal, né? Afinal, domingo agora, 6h43, terminando aqui, eu começo o planejamento da minha semana e da minha gestão de tempo, né? Então a Jaque vai estar lá falando com vocês sobre gestão de tempo, sobre inteligência emocional, o Enzo vai dar uma aula só sobre performance esportiva, como você pode melhorar sua performance esportiva e como atrelar isso a metas. A Evelyn vai falar disso relacionado à alimentação saudável. Então, não tem como perder uma oportunidade dessa. A gente está em cima aí dos 45, dos 90, né, do segundo tempo, indo aí para o fim do ano, e você precisa planejar o seu ano de 2025 de uma forma profissional, com pessoas ajudando vocês. E a gente está aqui para isso, para fazer vocês planejarem e tirarem do papel 2025 como um ano de sucesso. E a gente vai fazer isso junto com vocês, e vocês vão ser mais um case de sucesso, vários cases de sucesso que a gente vai ter o prazer de poder ajudar nesse ano de 2025. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Eu vou deixar aberto aqui para dúvidas, se alguém quiser comentar alguma coisa ou tirar alguma dúvida em relação ao método SMART, em relação à criação de metas, a gente está aqui para esclarecer mais. Se não quiser falar agora e mandar no meu direct depois também, estou à disposição. Sigam o nosso perfil do Instagram, sigam também o nosso perfil da Consultri, onde vocês também vão poder conhecer nossos produtos de mentorias, de consultorias. A gente também tem as consultorias para médicos, para clínicas. Então, se você, colega médico, está assistindo aqui a nossa live e precisa de ajuda no seu consultório, a gente também tem consultoria, tem mentoria para te ajudar na gestão completa, 360 do seu consultório, inclusive na gestão de marketing. E se você não é médico, tudo bem. Se você é profissional da saúde, também tem um consultório, dentista, fisioterapeuta, a gente também pode te ajudar com as nossas consultorias e mentorias. Então, entra lá no consultri.br, conheça um pouquinho mais do nosso trabalho, das clínicas que a gente já ajudou nesse ano de 2024 e de tudo que a gente tem planejado para 2025. E é isso, pessoal. Vou deixar aberto aqui para vocês perguntarem. Se não tiver ninguém querendo perguntar, tá tudo bem. Essa live vai ficar gravada, então vocês vão poder consultar ela depois aqui no meu Instagram. Vou colocar ela também no YouTube para vocês poderem acessar, tá bom? Patrocínio Stanley.
Todo mundo tímido, com preguiça, querendo começar logo a segunda-feira? Não, né? Todo mundo se preparando para ver o Fantástico? Também não. É isso, galera. Obrigado pela companhia aí nesse final de tarde, de domingo. E fiquem com Deus e a gente se vê na nossa imersão semana que vem. Tchau!